Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Nós estamos aqui para mais um capítulo do curso de programação CNC Siemens/Fanuc, ok? Estamos fazendo aí um curso completo, desde o básico até o avançado. Então você que já conhece o avançado, fica ligado aí que vamos entrar na parte parametrizada, vai ter muita coisa legal com proteção no programa, coisa assim. E você que está começando agora, comece desde o primeiro capítulo ali, que é o primeiro dia de primeira aula, né? Que você vai aprender desde o comecinho ali, com essa coisa bem básica mesmo, ok? Dentro da Heller, que é o fabricante de máquinas, centro de usinagem dos menores do mundo, eu trabalhei, fui coordenador na área de processo de fabricação, na engenharia de fabricação, durante 4 anos. 2 anos na área de engenharia de aplicação, onde a gente aprendeu a utilizar as máquinas, né? E programação, ferramenta, e o resto na área de assistência técnica, na área de treinamento, ok? Foram 15 anos no meio de fabricante de máquina, que deu uma grande experiência. Com relação a CNC, eu trabalho desde 1985, onde fiz os primeiros cursos, né? E fiz de apalpador, da própria Renischau mesmo, tal. Então a gente tem uma boa experiência para passar para vocês aí. Então fica ligado no canal que tem bastante coisa boa para passar, ok? Se inscrevam no canal, não temos intenção nenhuma de ganhar dinheiro com isso aqui é um trabalho voluntário, eu estou fazendo, dando o melhor de mim, assim, passando a minha experiência de graça. Não tenho intenção nenhuma, nem preciso mais disso, tá? Nós estamos com 2 livros aí à venda também, se quem quiser se interessar pelos livros também fique à vontade, tá? São muito bons, um dos melhores do mundo na língua portuguesa, não é só eu que falo, todos os usuários falam, né? Um deles foi usado, não sei se é usado ainda na Unicamp, nos cursos de pós-graduação em engenharia mecânica, tem notícias que foi usado para o trabalho de encerramento do curso. Então, são livros muito bons, pode ser usado desde quem faz Senai, iniciante, até pós-graduados na engenharia. Então, para o nosso canal, eu digo a mesma coisa, espalhem para os seus amigos que fazem Senai, que são iniciantes, pessoal que faz engenharia, faz FATEC, faz cursos voltado à área de mecânica, de usinagem. Espalha isso aí, que você está fazendo uma boa ação para essas pessoas. Vale lembrar que vídeos anteriores, você pode entrar numa página que tem endereço www.cnctecnologia.com.br/canal.htm e lá vai abrir as capinhas dos respectivos vídeos para que você possa escolher aquele que você deseja assistir. Um abraço a todos. Progressão de avanços. Essa aqui já é uma coisa mais apropriada para os Siemens, tá? No CNC Siemens, a progressão de avanço durante a sentença CNC, respectivamente durante várias sentenças, pode ser determinada. Então, eu posso fazer F-norm, por exemplo, que é a posição básica das máquinas Heller, tá? Quando eu ligo F-norm, forma que está atuando. Essa aqui é uma função, tá? Como se fosse uma função G. Com F-norm, um valor de avanço programado com a palavra F é mantido de forma constante durante a sentença CNC. Extensão, o momento da aceleração começa na sentença e o momento da aceleração negativa até o fim. Então ele tem um delay aqui, aí ele acelera a rampa, atinge o avanço programado, ele vai até próximo da parada, aí dá a freada para parar com precisão na posição programada de um determinado eixo, tá? Então aqui é o avanço e aqui é o tempo. Então é o tempo do deslocamento que ele fez nesse avanço.
Tá? Ele faz uma coisa mais ou menos assim. Eu posso programar com F-Lean, tá? Daí substitui aquele. Com F-Lean, o valor atual de avanço válido no começo da sentença, da sentença anterior, está sendo aumentado, diminuindo a progressão linear, o valor programado na sentença. Então, ele já começa um pouco acima, mantém e vai subindo até atingir o valor programado, né? E vai embora. Tá? Existem outros também, outras progressões. Faz curva, faz um monte de coisa que, para efeito de uma programação mais avançada com CAN, com alguma coisa assim, pode ter aplicação. Mas as programações manuais, como a gente está ensinando aqui, é um negócio que não tem aplicação. Tá? Eu trabalhei quase 40 anos com programa CNC aí, nunca precisei fazer essas coisas. Tá? Eu sei que existem, mas nunca achei uma aplicação boa para isso. Tá? Deve ter alguma coisa muito assim, foi criada assim, mas deve ter criado para situações especiais, assim, de algum cliente, algumas coisas assim que possa ser interessante, em determinados casos especiais. Né? Bom, FA, avanço axial. Né? Então, é o F de avanço axial. Ainda em cima, os eixos de posicionamento difuso podem ser ordenados com o valor de avanço axial, válido somente para o eixo de posicionamento indicado. Então, vale só para aquele eixo. Isso também é válido para os eixos de posicionamento. Então, quando eu programo um avanço assim, ó, ele é válido só para aquele eixo naquele lugar. Depois passou. Tá? Não é como um F normal que nós já explicamos até agora. Né? Isso também é válido para eixos de posicionamento que são ordenados em tempos paralelos ao eixo da pista. Dependendo da velocidade de eixos de posicionamentos, ele alcança o ponto final antes ou depois dos eixos de pista. A mesma sentença CNC. Então isso aqui é usado mais para sincronizar quando chega, vamos supor, você faz o deslocamento X, Y e Z da ponta da ferramenta, e mais giro de mesa A, giro de mesa B. Tá? Então você pode comandar algum posicionamento com esse FA para que aconteça junto o giro da posição que você precisa de uma coisa mais sincronizada. Né? Para a sincronização dos eixos no final da sentença, há mais instruções disponíveis nos princípios fundamentais, o manual da Siemens, princípios fundamentais. O avanço axial indicado no avanço da pista F, em minutos por minuto, graus por minuto. Então aqui tem um exemplo de um deslocamento com esse tipo de programa. Ó. Aqui ele vai processar essa sentença. Tá? Então o G1 é um deslocamento do avanço linear. Então ele vai se movimentar num eixo, por exemplo, no centro de usinagem, no eixo X, no Y, no Z, né? Tá aqui os três. Isso aqui são lineares, eles vão fazer uma reta. Então o eixo X ele vai partir da onde ele se encontra em X, vai até para X10, em relação à origem, que está memorizada aí, né? O eixo Y ele vai partir da onde ele se encontra em Y até o Y20, a partir dessa origem, e o 30 é a mesma coisa, a partir de onde ele se encontra. Tá? Então ele vai fazer movimento nos três eixos simultâneo, então ele vai chegar em X10, Y20 e Z30 junto. Tá? Ele vai fazer um avanço de 500 milímetros por minuto. O avanço que ele vai fazer em linha reta da onde eles se encontram para o ponto que ele se encontra para o ponto final de parada. Tá? Então, cada eixo disso aqui vai desenvolver uma velocidade diferente um do outro, fazendo com que a combinação de todos eles atinja o 500 milímetros por minuto, tá? Do ponto inicial para o ponto final. Tá? Agora, para combinar isso, eu estou falando, ó, posicione o eixo. Lembra do S pós? Tem o pós aqui, de posição de eixo linear. Ó. Posicione o eixo P, que é o giro da mesa, a 30 graus, na velocidade, né, axial do eixo B de 70 graus por minuto. Então ele vai fazer esse posicionamento junto com esse, mas não sincronizado. Se eu não programasse isso aqui, ó, ele ia fazer tudo junto. Ele ia girar a mesa da posição atual que se encontra, combinando a velocidade da mesa com essa velocidade aqui, para que acontecesse junto
o X10, o Y20, Z30 e a mesa na posição de 30 graus. Encerra tudo junto, tá? Agora, isso aqui, ó, ele tira esse sincronismo. Ele faz a mesa se movimentar com um avanço diferente disso, tá? Então existe lá uma razão para isso, tá? Então, aí já é a questão do processo. Estou mostrando como é que o exemplo dessa programação. Eu posso também acelerar um eixo. Acelerar o que é? Fazer com que ele atinja a velocidade de avanço mais rápido do que o normal. Então, eixos aceleram positivo e negativamente a posição básica com o valor máximo possível acelerado e ajustado na máquina. Então, existe um ajuste da máquina, né? Na usinagem crítica fina pode ser precisa diminuição da aceleração do eixo para evitar vibrações na máquina. Veio aqui né? Então aqui é a função. Então esse aqui é o programa assim, ACCCA, eixo de canal, que é Channel Action X. Então eixo de canal X é indicado o valor percentual máximo de um eixo. O eixo desejado deve ser indicado como eixo de canal. Então aqui tem um exemplo. O programa ACC, eixo de canal X, 20%. Ele vai fazer com aceleração de 20% do normal no eixo X. Então o eixo X vai atingir o avanço mais lento do que os outros eixos, tá? Então, de repente existe uma necessidade que possa, quando eu quiser voltar, né? Lembrando que eu quiser voltar, eu programo a mesma coisa que 100, para volta 100%. Tá? Otimização do avanço com relação ao raio. Isso aqui é para contornos utilizando a compensação do raio da ferramenta. Só que só serve para a ferramenta rotativa e só serve para Siemens também, tá? Então, são conduzidas pistas encurvadas em G2 e G3, no caso de quando você vai fazer algum arco, né? Aqui no sentido horário ou anti-horário. Nós vamos aprender isso mais para frente. O avanço programado deve ser válido referente à trajetória do ponto central da ferramenta ou no contorno gerado. O que é isso? Quando eu faço uma curva, o avanço, normalmente o avanço é pelo centro de giro da ferramenta, tá? Agora eu consigo colocar ele no contorno gerado, tá? Isso depende especificamente se a ferramenta trabalha com corte integral ou somente usina uma parte pequena do elemento de contorno. Aqui tem um manual da Siemens que está indicando isso aqui. Então eu tenho três funções aqui, tá? A função CFTCP, isso aqui é uma função, CFC é outra e CFIN é outra, tá? A CFTCP é a posição básica, ó. Então quando eu ligo a máquina, nesse caso aqui a máquina da Heller, ó, o CFTCP já está valendo. O que é isso? Ó? O avanço é mantido geralmente na pista do ponto central. Isto faz parte do corte integral das medidas a peças grandes. CFTCP ajustados na Heller com posição básica ou posição de reset, quando eu ligo a máquina. Tá? O que é isso? O avanço que eu programo no F ele vai acontecer no centro de giro da fresa. Tá? Então, na pista do ponto central, no centro de giro da fresa. Eu já vou explicar a diferença que acontece entre eles. O CFC é elemento de contorno. O avanço batido geralmente no contorno. Isso faz sentido com peças pequenas. O CFC ele vai fazer o contorno externo. E o CFIN, o avanço é mantido no contorno somente nos contornos encurvados por dentro. Quer dizer, feito a usinagem interna de um bolsão, por exemplo. Em todos os outros elementos do contorno, o avanço é mantido na pista no ponto central. Então vamos ver o exemplo mais prático de explicar isso aqui. Ó. Então, se eu for fazer essa linha preta aqui, mais grossa, seria o contorno usinado. Tá? Esse círculozinho aqui seria a fresa, uma fresa cortando radialmente. Né? Se eu for trabalhar com ela numa reta, no caso com G1, tá? Tanto faz eu trabalhar por dentro aqui, não, aqui é uma reta, do ponto 1 ao ponto 2 é uma reta. Ela faz, se eu programar no centro da fresa, um avanço, vamos supor, de 100 milímetros por minuto no centro da fresa, o tempo que o centro da fresa vai levar desse ponto aqui a esse ponto aqui, ó, é o mesmo
que a superfície que está sendo cortada vai acontecer. Ó. A mesma distância está sendo percorrida pelo centro é a distância que está sendo percorrida pela tangente que está fazendo o corte. Ó. Então, do ponto 1 ao ponto 2, se eu programar 100 milímetros por minuto no centro, vai acontecer no corte. E por dentro a mesma coisa. Se eu for do ponto 1 ao ponto 2 frisando por dentro, um bolsão por dentro, vai acontecer a mesma coisa. A distância do ponto 1 ao ponto 2, ele vai acontecer a mesma coisa do que a superfície de corte, mesma distância. Então, se eu programar 100 milímetros por minuto no F, vai acontecer aqui, aqui e aqui. Então, no externo, na tangente e no interno. Tá? Agora, tente para um detalhe. Se eu programar 100 milímetros por minuto nessa curva aqui, estou fazendo um arco, estou fazendo aqui um G2, né? Aqui, ó. E isso só vale com a compensação do raio atuando, G41 e G42 também, tá? Nós vamos ver mais para frente o que é isso. Mas vamos falar só de avanço por enquanto. Vamos entender isso aqui, tá? Então, se eu programar 100 aqui, observe que fez uma distância maior do que aqui. Então, o que acontece? Vai gerar uma velocidade menor aqui. Porque enquanto a fresa, igual um desfile militar, por exemplo, ou numa escola, quando vai virar uma esquina, a pessoa que está para o lado de dentro da curva faz marcação de passo, e à medida que naquela mesma linha de alunos ou de militares vai avançando, ela vai aumentando a velocidade de cada um. Sendo que aquele que está fazendo a curva lá no externo, ele faz um arco grande, ele tem que marchar rápido, enquanto o de dentro marca passo para poder virar a esquina. É a mesma coisa aqui. Então, na tangente da ferramenta cortando, desenvolve uma velocidade menor. Então, o que acontece? Se eu estiver programando pelo centro, aquela CFTCP, eu vou programar 100 aqui, vai estar acontecendo, sei lá, 70, 60 aqui. Vai depender da relação do diâmetro da fresa com o arco e tal. Mas vai acontecer uma velocidade menor aqui. Então, a velocidade de corte que eu determinei real para acontecer aqui não está acontecendo. Na reta acontece, mas aqui não. Se for por dentro, vai ser o contrário. Ele vai fazer um 100 milímetros por minuto aqui bem rápido e aqui vai fazer uma distância grande cortando. Então, a distância cortante aqui vai ter que aumentar a velocidade. Então, se faz em 10 segundos aqui um espaço que vamos supor de 10 milímetros, aqui vai ter que andar 20 milímetros. Então vai fazer o dobro da velocidade no corte, vai estar também incompatível, tá? E assim por diante. Então, nas retas, se observa que acontece o centro e a tangente de corte, acontece a mesma velocidade. Só que nas curvas, quando eu faço externo é uma condição, quando eu faço interno é outra. Por isso, quando eu for trabalhar com o Siemens, fazendo um contorno com compensação de raio, usando G2 ou G3, fazendo arco, eu posso usar quando for fazer retas o CFTCP, não preciso nem programar porque ele já é básico, no caso dessa máquina aqui, né? O CFC quando eu for fazer o contorno externo e o CFI quando eu for fazer contorno interno. Então, se eu for fazer só retas, eu posso usar o CFTCP básico, tá? Agora, se eu for fazer arcos externos, eu uso o CFC. Com o CFC, o que vai acontecer? Se eu programar F100, ele não vai fazer o 100 aqui, ele vai fazer o 100 na superfície. Aí ele vai calcular internamente, pelo raio da fresa que ele já está compensando, por isso que ele tem que estar com o G41, G42 atuando, porque ele já sabe o raio da fresa e já está fazendo a compensação. Ele vai compensar isso também na velocidade do contorno. Então, se aqui ele faz 100, aqui ele vai fazer uma velocidade muito maior, tá? Então ele vai fazer uns 120, 130 aqui. Ele vai calcular quanto que é esse arco em relação a esse e vai fazer no centro a velocidade determinada. Então, o CFC. Agora, em reta, pode ser o CFTCP. Se for interno, eu uso o CFIN. Aí o que acontece? Quando eu programo 100, ele vai fazer o 100 aqui, tá? No contorno.
O que ele vai acontecer no centro da fresa, ele vai calcular também pelo raio da fresa e vai fazer uma velocidade menor, por exemplo, F80, F70, para que aconteça o F100 na tangente da fresa. É assim que funciona essas compensações aí, mas tem que estar com G41 e G42, compensação de raio da fresa atuando, que eles vão ver mais para frente, e as interpolações circulares G2 e G3, que nós vamos ver mais para frente também, nesses próximos capítulos. Exemplo de aplicação da palavra S, que é a rotação ou a velocidade de corte, e F, que é o avanço ou a velocidade de avanço em um programa, tá? Vamos ver em centro de usinagem. Então, isso aqui é um exemplo, né? Então eu tenho aqui uma pecinha olhando de frente, aqui ela tombada, né? Está de pé olhando de cima, que ela está tombada olhando de frente. No centro de usinagem horizontal, a fresa vai entrar nessa posição aqui, ó. Vai fazer esse contorno aqui do ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai sair para o 10 aqui. Coisinha bem simples, fazer um contorninho aqui, tá? Então, eu não vou detalhar o programa, só vou mostrar no programa o que. Então, ó, se quiser dar uma paradinha para analisar aqui, ó, parar o vídeo para analisar, pode parar, né? Para ver a situação, depois analisar o programa, né? Mas nós vamos focar mais no que é vista de cima, né? Então a ferramenta vai tacar daqui para lá, né? Aqui seria a mesa da máquina, olhando pallet, aqui é o centro dele, o G53, aqui é o G54, que é o 0 peça, aqui é o 0 máquina, olhando de cima. Aqui é o eixo Z máquina, X máquina, Z peça, X peça. Aqui olhando de frente o Y máquina e o X máquina. E aqui o Y peça e aqui o X peça, que é o G54 está aqui, nesse ponto. Então está o programinha em Fanuc e em Siemens. Depois vocês podem analisar aí e tal. Então aqui tem um programa da Siemens, né? Então você pode analisar ele depois, vamos só analisar a situação, né? Tem aqui a troca da ferramenta T1M6, que G54 ativou 0 peça, posicionou XY, posicionou a mesa B, ativou o corretor D1 da ferramenta e já programou uma rotação de 2.000 milímetros por minuto, que aqui está em rotação, não em velocidade de corte, tá? Então está atuando o G97 e o F400 está atuando o G94, que é o centro de usinagem. Então a rotação de 2.000 e avanço de 400 milímetros por minuto. O M3 ligou o fuso à direita, M4 ligou a refrigeração. Aproximou em Z-35 rápido e começou a cortar aqui com G1, ó, G1, G41, ele já começou com 400 milímetros por minuto. Então aqui ele já começou, o M3 começou a rotacionar a ferramenta. Com o G1 ele começou a andar com a ferramenta. Tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Aconteceu exatamente a mesma coisa. Embora seja Fanuc Siemens, aconteceu a mesma coisa. Aqui tem outros programas, no exemplo, né? Aqui a ferramenta foi trocada nesse programa aqui, ó, T290M6, ativou o G54, posicionou mais ou menos parecido com aquele, ó, posicionou XY, posicionou a mesa, ativou aqui o avanço, 180 milímetros por minuto, a rotação 1800 RPM, ligou a RPM, tá? Ligou a refrigeração, preparou a próxima ferramenta T5, aproximou, está compensando, aqui é um programa Fanuc, né? E aqui ele começou a cortar, aqui G81 é um ciclo, isso aqui é uma subrotina, um ciclo fixo, aqui dentro tem o G1, então aqui ele começou a cortar já com essa velocidade de 180. Aqui a mesma coisa, outro lado da peça, né? Aqui foi em G54, aqui no G55, uma outra peça, estação B, aqui é a estação A da peça, né? Aqui já é uma outra ferramenta, ó, T5M6, já ativou o G57, G61, posicionou XY, a mesa está no B180, ó, um avanço de 255 milímetros por minuto, rotação de 1700 RPM, ligou o fuso, aqui posicionou, carregou algumas variáveis aqui no valor, tal, e aqui começou
o sinal G1, Z-30, ela começou já penetrar em Z, um avanço de corte nesta velocidade de avanço de 255 minutos por minuto. Aqui está vindo uma broca, né, tal. Essa broca T18, então ela vai trocar com M6, posicionou em G57 de origem, vai fazer velocidade com parada precisa, né? Posicionou em X0343975. Então esse G61 garante a parada precisa dessa coordenada, XY. Para quê? Para ele fazer um furo no lado B180 da mesa. Ele memorizou o avanço de 80, só que não andou a 80 ainda, 80 metros por minuto. A rotação também memorizou de 2.200, não ligou. Agora aqui ele ligou a rotação, M3. Ligou a refrigeração e preparou a próxima ferramenta, a T35. Agora aqui ainda em G0, que ele estava em G0 aqui atrás, ele veio até a posição de Z12, compensando a ferramenta com G43, ativando o corretor H1, ligando a refrigeração com M21, refrigeração interna agora, na pressão de 50 bar, que é a pressão da escala de M127. Tá? Aí, com tudo ligado, ele começa a furar. Aí ele vai até Z7, furando. E aí, nesse avanço de 80, um avanço menor. E depois ele vai até, ainda avanço de corte, 3.9 de profundidade, 3,9, um avanço mais rápido, de 200. Na hora que ele atingiu a profundidade de 3,9, ele sai em G0 até Z30, sai para fora. Sai fora e vai para um outro furo. Ele vai fazer a mesma coisa, vai para um G57, ele vai para o furo do G56, uma outra peça. E faz a mesma coisa. Na mesma condição de corte, ele ativa novamente, corrige aquela condição de corte, faz a mesma coisa aqui, e quer dizer, ele entra, mas com a broca com menos velocidade, para garantir a posição, evitar a flambagem da broca, né? Às vezes o material precisa ter um cuidado para começar a furar. Depois que ele iniciou o furo, ele aumenta a velocidade, furando sem parar a ferramenta. Tá? Ó, aqui um exemplo para torno, né? Então, que ele faz o afastamento, o máximo para troca da ferramenta, né? Com zero máquina, G53. Ele, em velocidade rápida G0, ele afasta lá para o fim de curso, X800, Z600, pela referência do apoio da torre da ferramenta, não é pela ponta da ferramenta, está com D0 aqui. Tá? Aqui ele ativa o G59, que é 1.0, né? E coloca no Z267 e gira a torre aqui, ó. Aqui ele posiciona a torre na ferramenta 1, já ativa o corretor 1, aqui ele ativa o G95, né, que é o avanço em milímetros por rotação, e G97 também ativado para rotações em RPM. Aqui ele registra, né, memoriza uma rotação de 850 RPM e liga essa rotação à direita. Então a placa começa a girar a partir daqui. Aí faz um posicionamento em X0, vem até o centro, né? Z10, né? E aí ele entra G1, Z-82. Então aqui ele começa em avanço de corte e vai até a profundidade de 82, furando, né? Isso aqui pelo jeito é uma broca, né? Com o avanço de 0,15 milímetros por rotação, 1/10 de milímetros por rotação. Liga a refrigeração externa com M8. Quando ele termina isso aqui, ele afasta no Z10. Então não vou detalhar mais o programa, fica aqui para vocês observarem, né? Só vou observar a parte da troca da ferramenta, né? Então, e a ativação de rotação e avanço, que está em negrito aqui, né? Então aqui ele girou novamente a torre para a ferramenta 3, ativou o corretor 3 com G95, avanço em milímetros por rotação, ativou
a rotação para 221 RPM e ligou a placa no sentido anti-horário com M4, então ligou nessa rotação de 221. Aquilo limitou a rotação para 1500 RPM, aqui ó, o G92 é aquele limite de rotação de segurança. Por quê? Porque na sentença seguinte, ó, ele vai colocar velocidade de corte constante, aquilo que nós ensinamos, né? G96 S170, 170 metros por minuto. Então, a partir daqui, a cada X que ele posicionar, ele vai calcular aquela fórmula de rotação é igual a velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro. Então ele vai colocando esse diâmetro a cada posicionamento de X e vai fazendo a RPM referente a essa 170 metros por minuto, tá? E aí aquele G1, então aquele já vai fazendo a rotação correspondente automaticamente, tá? Para 170 metros por minuto, ele vai ficar calculando a rotação correspondente. Quem está assistindo o filme a partir daqui, dá uma olhadinha um pouquinho para trás aí no nosso curso, na palavra da S, no sentido de velocidade de corte, e vai entender o que eu estou falando. Isso aqui já foi explicado, tá? Então a cada X ele faz uma rotação correspondente a 170 metros. E aqui ele começa o avanço. Qual o avanço? Avanço de 2 décimos. Qual o avanço? Avanço de 2,5 décimos por rotação. Tá? Então ele vai nesse G1X, então do X de X187 em Z0, ele vai fazer um faseamento até X53 no avanço de 2,5 décimos por rotação, ligando a refrigeração. Aí aqui ele afasta novamente, ó, afasta em Z50 e afasta em X também, né? Gira a torre novamente, ó, T2, D2, e faz um posicionamento em X e XZ, e entra novamente em X, velocidade de corte constante. E aí posiciona esse X aqui e esse Z e vai em Z até no avanço de 2,5 décimos por rotação. Aqui ele volta em G97, aqui na ferramenta 4, né? Ele troca a ferramenta novamente. Ele volta no S em RPM. E aí ativa no RPM de 600 RPM. Aqui ele liga a placa no sentido anti-horário ou esquerda, né? Nessa 600 RPM. E aqui ele faz um deslocamento de 2,5 décimos milímetros por rotação. Aqui está compensando o raio da ferramenta, né, tal, e vai fazer um contorno, né. Essas coisas nós vamos explicar mais no curso de programação, tá? Então não é o foco atual. O foco atual dessas aulas que estamos encerrando agora é rotações e avanço. Então nas rotações nós falamos sobre as rotações em RPM e em velocidade de corte. Só para finalizar, fazendo um resumo geral. Com G96 as rotações são definidas na palavra S em velocidade de corte. Em G97 as rotações são definidas na palavra S em RPM. Os avanços, G93 define um deslocamento por tempo decorrido. G94, o avanço é em milímetros por minuto, na palavra F. E com G95, o avanço é em milímetros por rotação, na palavra F. Ok? Então nós falamos sobre a palavra S e a palavra F. Ok? Então nós encerramos esse capítulo nesse sentido. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam
e clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.